Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Nós estamos agora dando uma reformulada nesse canal. Nós usamos esse canal muito no período da pandemia, né? Aquele período terrível que foi a pandemia. Estamos voltando agora a dar uma reformulada geral no nosso canal. E queria dizer que você é bem-vindo aqui e é um prazer muito grande ter você aqui. Se você não é inscrito ainda nesse canal, faça a sua inscrição, é muito importante para nós e para o conteúdo que nós pretendemos enviar, né, aqui por este canal. E termos uma conversa talvez semanal ou umas 2 vezes por semana, vai depender também da disponibilidade de vocês para ouvirem a minha para conversar. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Meu nome é Veloso Júnior. Eu tenho uma caminhada longa, depois vamos falar sobre essa caminhada. Hoje eu queria dar só essa introdução, só falar um pouco aqui do nosso alvo, com os planos para o canal, os assuntos que nós vamos tratar aqui neste canal. E nós vamos tratar nesse canal, basicamente, vamos tratar assuntos diferenciados, assuntos do dia a dia, assuntos do cotidiano, mas com um foco, né, mais voltado para a escatologia. É muito importante nesses dias, né, no mundo em que nós estamos vivendo, nós nos inteirarmos mais das coisas que estão para acontecer, que fatalmente vão acontecer, não há nenhuma sombra de dúvida, né? E nós queremos estudar sobre profecias, né? Do tempo futuro, profecias que vão nos afetar no nosso futuro, que me parece bem próximo. Então nós queremos falar e vamos ver, né, o porquê nós devemos tomar um norte. Qual é o norte que nós vamos tomar, né? Nós vamos ver algumas profecias e alguns profetas, mas nós vamos tomar um caminho. E esse caminho é por um livro profético que se revela a cada dia mais atual. É algo tremendo, viu, queridos? É algo tremendo mesmo, profundo. E a cada momento que nós lemos este livro e as profecias deste livro, nós nos surpreendemos, né? Tanto com a nossa vivência, como também com a verdade, a veracidade e como as profecias neste livro que nós vamos falar, elas se cumprem cabalmente. Não há sombra de dúvida do que as profecias passadas e as profecias futuras, profecias que já se cumpriram e profecias que estão se cumprindo. Então é interessante, é importante para nós estarmos entendendo ou nos situalizando nesse mundo tão louco, né? Doidão que a gente vive, meu amigo. Mas está tudo escrito, estava tudo já na grande sabedoria do nosso Deus, não é? O nosso Todo-Poderoso, o arquiteto de todo esse universo, ele já se revelou para nós, já falou para nós, porque tem uns atributos dele, e entre esses atributos ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. É interessante a gente não confundir que em ele saber, ele determinou. É uma coisa, ele na sua onisciência saber e dizer que aquilo vai acontecer, do que a gente dizer que ele fez com que isso acontecesse. São duas coisas
diferentes. E para começar, eu queria dizer a você que nós, nessas nossas conversas, eu quero ser bem direto, eu não vou ficar em cima do muro, eu tenho as minhas posições, a respeito das profecias e dos assuntos que nós vamos tratar, minhas opiniões pessoais, que podem divergir das suas opiniões, e para isso a gente não vai ter discussão, não vamos brigar, não vamos fazer disso de um cavalo de Troia. Mas eu não fico em cima do muro, eu tenho as minhas posições, eu tenho os que eu entendo, né? E com experiências de vários anos, eu tenho 64 anos de idade, já vi muita coisa, já vi muitas profecias que se cumpriram, como também vi muitas bobagens que não se refletiram. Então, a questão é o seguinte, e a gente vai se detalhar. Sim, algo que eu quero pedir logo a você, de entrada, é que você não estranhe algumas vezes. Eu gosto muito de brincar, eu sou muito brincalhão. Essa é minha forma de ser, tá? Algumas pessoas não gostam, né? Se irritam. Eu já vi gente dizer assim comigo: ele perde o amigo, mas não perde a piada. Mas, olha, é o meu jeito de ser. E eu não vou violentar a minha personalidade para agradar A ou B ou C. Então, eu gostaria muito de ter você comigo, você desse o like nesse canal, a gente ficasse conversando aqui, você pode tirar as suas dúvidas, né? E nós vamos conversar muito. Mas, querida, olha, eu sou assim, eu respeito e eu assim, não tenho problema nenhum se você é carrancudo, eu só gosto de pregador, rola brabo. Não, tranquilo, fica aí tranquilo e é bom. Não, eu só gosto de pregador que não dá um sorriso, não dá um sorriso, não mexe. É problema de cada um, cada um. Eu não vou me violentar minha personalidade para agradar ao B. Eu sou assim, é meu jeito de ser, tá? E às vezes até eu sou comparado com alguns pastores por aí que, você é igual a fulano de tal, você parece com fulano de tal. Bem, eu não sei se eu pareço com fulano de tal, eu tenho 64. Se fulano de tal é mais novo do que eu, ele parece comigo, né? Se eu sou mais velho, eu pareço com ele. Então, não sei, que eu não sei da idade de ninguém, mas é assim que eu sou. E eu não vou deixar de ser por A, ou B, ou C, ou D. O F, G, H, I, J, L. O alfabeto, pronto, de A a Z, do alfa e o ômega. Então, nós somos, meu jeito de ser, eu sou assim, e eu gosto eu acho que a vida é tão legal, né? A gente tem tanta coisa boa nessa vida, que muitas vezes a gente perde um tempão, né? Se antecipando nas preocupações. Alguém diz, Veloso não vai morrer nunca. Conversa, mas eu vou até primeiro que você, eu sei lá, do amanhã, meu amigo, o amanhã pertence a Deus, é o meu jeito de ser, nem é melhor, nem é pior do que o seu. Então eu quero pedir logo perdão se você não, mas me aguenta aí, faz igual a Zagalo, vocês vão ter que me aguentar, aguenta aí um pouquinho, né? E a gente vai levando a vida aqui, conversando sobre assuntos que eu acho que são muito importantes para, eu acho não, quando disse que eu não ia ficar em cima do muro, eu tenho certeza que é muito importante para a minha vida e para a sua vida. E a gente vai conversar sobre o mundo, o nosso mundo. Ele vai se acabar? Ele vai ter um fim? Ele vai terminar? Claro que vai. O mundo que nós vivemos, ele vai se acabar. Essa terra, ela vai ser totalmente destruída. Ela vai chegar um dia que ela vai se acabar. Não tenha nem dúvida. Que não precisa nem ter guerra, nem precisar nem ter força. Mas a história das coisas tudo tem um começo e tem um fim. Não é? Basta uma explosãozinha lá no sol, de repente
desregulado, basta um asteroide sair da linha e bater na Terra. Tantas coisas que nós estamos sujeitos e que com certeza mais cedo ou mais tarde. Agora, o problema que a gente quer conversar sobre o quando, né? O mundo vai se acabar? Vai. Mas quando? Quando é? Quais são as pistas que a gente pode ver ou procurar saber que indicam que as coisas estão se aproximando do fim, né? O que é que vai marcar isso? O que é que vai dizer? Quais são as profecias que vão nos direcionar para um fim e tal? Esse vídeo inaugural, esse nosso vídeo aqui de início, nós não vamos ter um tempo para estar falando e falar sobre. Vamos dar só uma introdução hoje, né? Vamos dar só uma introdução. Mas a cabeça das pessoas estão muito, né? Sem saber por que norte vão seguir, como vão seguir, e aparece tanta coisa, né? Tanta coisa. Por exemplo, agora a moda são as profecias de um abade, um santo da Igreja Católica, Apostólica Romana, chamado São Malaquias. São Malaquias não é o livro de Malaquias da Bíblia, não. São Malaquias é um santo da Igreja Católica, um homem que nasceu no ano de 94, e que teve foi ordenado pela Igreja Católica e depois ele foi canonizado, ele foi reconhecido como santo da Igreja Católica. E São Malaquias, ele dá algumas profecias de alguns papas que virão até o último papa. Ele mostra 112 papas, né, que chegariam, e o último papa seria o Papa 112, que seria o nome Petros Romanos, seria o último papa. O nosso papa, o papa que acabou de falecer, o Papa Francisco, argentino, ele foi o Papa 111. E o Papa que vem agora é o Papa 112. Quer dizer, pelas profecias de São Malaquias, este seria o último Papa. Seria o último Papa da era da Igreja Católica. Então, seria o Papa do fim do mundo. E essa ideia desse fim do mundo, desse Papa... São Malaquias nos seus contatos. Para quem você quer enviar uma mensagem? É nada, Siri. Você, Siri, está atrapalhando aqui. Eu não estou pedindo para você fazer nada, não. Desliga-se, Siri, por favor. O que é que tu tá fazendo aí, Siri? Estou te chamando para tu atrás. Mas, rapaz, não é possível. Cancelada. Obrigado, Siri. Então, pessoal, São Malaquias é o último Papa. De acordo com Petros Romanos, Síria me atrapalhando, Petros Romanos é o último, depois que eu gosto de brincar, e não foi brincadeira, não, foi Síria mesmo que inventou de se intrometer aqui. Então, olha, de acordo com essa profecia, Petros Romanos é o último Papa. Agora, de que podemos nos basear? E essa profecia, ela deve nos atormentar? Será que esse será o último Papa mesmo? Olha, eu disse a vocês que não vou ficar em cima do muro e nos assuntos que nós vamos tratar aqui. E sem dúvida nenhuma, não é o Papa do fim do mundo. Pode até ser que aconteça que esse seja o último Papa,
não é impossível que seja o último Papa. Por exemplo, como poderia ser isso? O mundo não poderia ser que mudasse o sistema de governo da Igreja Católica, em vez de Papa, ela constituísse, por exemplo, um conselho, né, com, vamos dizer, 6 pessoas que formariam um conselho ali, e esse conselho dirigiria a Igreja. Então, não seriam chamados de Papa, mas, vamos dizer, seriam chamados de conselheiros, né? Ou grupo de dirigentes, outro nome que se der qualquer, né? E esse seria a forma de governo. Aí sim seria outro Papa, porque mudou, não porque o mundo vai se acabar. E eu quero tranquilizar você que nesse está difícil aí o mundo se acabar de acordo com as profecias que nós vamos estudar. Ainda tem muito tempo por aí para vir, tá bom? Tem muito tempo. E eu creio que nenhum de nós vai estar, vamos dizer assim, vivo, nós que estamos agora, quando o mundo fosse acabar, a gente já só tem uns ossos, se a gente não tiver ressuscitado com Cristo, só dá os ossos e nada mais, e alguns que foram cremados só o pó. Por quê? Porque o mundo não vai se acabar agora. Nós vamos ver isso. E a primeira coisa que eu quero deixar você tranquilo. Quanto a essas profecias de São Malaquias, né, de Malaquias, desse homem que logo jovem se tornou abade, depois ele, como eu falei, ele foi canonizado. Ele viveu mais ou menos, começou com suas visões no ano 1139, né? E foi canonizado nesta época, né? Ele foi canonizado em 1139, né? E ele nasceu no ano de, como eu falei, de 1094, na Irlanda. E, queridos, essas profecias, elas são, por exemplo, rechaçadas por não é um consenso que essas profecias de Malaquias, elas sejam uma coisa real, ou crédula, ou que vá se cumprir, mesmo pela Igreja Católica, né? Há muitos estudiosos católicos, como Estevão de Bittencourt, por exemplo, que teólogo com várias graduações, pós-graduações, um homem muito conhecido no meio católico. Ele não acredita. Agora tem uma parte da igreja que acredita. E em que se baseia essas profecias? São um livro que foi lançado em 1595, né? Um livro, e nesse livro ele consta as profecias de São Malaquias, que foram achadas, encontradas, e que davam a São Malaquias a profecia de acertar todos os papas. E ele dizia que, como eu falei para vocês antes, o centésimo segundo, que o 112, o Papa 112, ele seria o último Papa antes do fim do mundo, tá? Então, esse achado foi encontrado em 1595. Nessa época, claro, o São Malaquias já tinha falecido. Seu corpo, ele foi, você encontra dividido em algumas igrejas, que foi feito como relíquia. Um braço está numa igreja, a cabeça está no outro, a perna você encontra em outra igreja. Então, ainda hoje você pode visitar e ver as relíquias de São Malaquias, os pedaços de São Malaquias que foram divididos como relíquias da igreja, que ele foi considerado santo. Então, ele tem ainda existe essa igreja, mas essas profecias, esse achado, que por um homem chamado Arnaldo,
Ion, ele escreveu esse livro e colocou essas profecias lá. E é interessante que você tem algumas coisas que batem nessas pseudos profecias, né? Algumas coisas elas são impressionantes, como o nome de alguns papas, eles batem direitinho com o papa que ele diz que vai chegar naquela época. Então, do papa mais ou menos do Papa 3 ao Papa 103, eles são exatamente a profecia, não era o nome exato do Papa, mas eram conjecturas que de formas como fosse algo que estaria sendo revelado, não estaria lá o nome dele, não era aquele nome, mas se sabia que era o nome. Por exemplo, Magnitudes Montes, esse seria o nome, que seria Grandeza do Monte, do Papa Eugênio III, né, que era de origens turcas, e ele nasceu na cidade do Monte Grande. Olha, esse Papa nasceu na cidade, aí bateu, ó, bate, né? Abad Sumanurus, que significa Abade Suburano. E esse Papa nasceu, era o Papa Anastácio IV, ele nasceu na cidade de Suburá. Era algo, batia, né? Derrube Albo, que significa do Campo Branco. E Adriano IV nasceu pobre na cidade de Santo Albano, e significa branco. Então, esses nomes que eram codificados, quando se ia colocar em relação ao Papa, bateu tranquilamente. Agora, houveram e existem alguns problemas que desqualificam essa profecia. Por exemplo, esses nomes certinhos que batiam, como um relógio, como o Big Ben, né, como o relógio da Torre da Inglaterra e de Londres, eles batem exatamente até o Papa 101, já vai 102, 103, aí daqui lá não bate mais. E é interessante a gente entender o seguinte, que esse homem do século XV, que fez este livro, não é? Quando o nosso aquela pessoa que nós estamos referindo, São Malaquias, existiu, até a data deles, eles falaram esses nomes e atribuíram a São Malaquias. Ou seja, eles colocaram, né? Pode, não há como fugir disso, porque até onde eles estavam ali no século XV bateu. De Malaquias até onde eles estavam, o tempo de escrever o livro, bateu. Ele disse que Malaquias tinha dito isso e escreveu que Malaquias tinha dito isso. Mas é uma coisa fácil, né? Você pega, volta os papas que já passou, que você sabe que foram aqueles papas, você diz que foi profecia lá de trás, quando na realidade você sabia o nome daqueles papas. Mais para frente não bate nada. E ainda tem outra coisa que não dá certo nessa profecia, por exemplo, tem alguns antipapas nessa história. Ou seja, houve em certos momentos da Igreja Católica, que a Igreja Católica tiveram alguns papas que se declararam papas. Eles não foram uma guerra política entre duas lideranças, e essas duas lideranças se constituíram como papa, ou se nomearam, autodenominaram papas. E esses papas, não podia ter dois papas. Então a Igreja Católica ia e reconhecia um
como Papa. Então, o outro não era um Papa reconhecido pela Igreja Católica, né? Mas consta nessa lista, que é um antipapa, que na realidade não foi Papa. Isso existia muito, inclusive ainda existe hoje. Hoje, por exemplo, tem uma igreja que ela se denomina a igreja mais certa, mais correta, a verdadeira igreja. Ela tem um papa, né? A verdadeira, ele se acha a verdadeira igreja católica, de acordo com um nosso grande historiador Rodrigo Silva, e arqueólogo. Tem um vídeo sobre essa, muito bom, muito profundo, sobre essa profecia de São Malaquias, né? É muito bom, ele é muito bom. Nós temos várias pessoas muito boas hoje na internet, viu? A internet hoje tem o seu lado negativo, mas o lado positivo é que você pode mergulhar ali e ver muitas coisas, e agradeço por esses homens que têm se dedicado a esse mister de trazer para nós conhecimentos, né? Tem um Papa, essa igreja chamada Igreja Palmariana, ela existe na Espanha, e ele tem um Papa, e o Papa é o Petrus, né? Petrus é o Papa dessa igreja, e ele se denomina Papa, ele se veste como Papa, ele se comporta como Papa, mas não é o Papa, não é o Papa da Igreja Católica. E nessa lista de São Malaquias existem muitos antipapas. Além de não acertar mais nenhum papa depois do tempo desse cidadão Arnold Dion, que fez este livro, não tem mais nada, não acerta mais nada, não bate mais nada. O Papa que ele diz que significa aquele Papa, não bate nada. Então, isso é lógico. Eu não me surpreendi com isso, com essa profecia de São Malaquias. Sabe por que eu não surpreendi? Como eu já falei a vocês, há muitos anos eu vivo na igreja, eu faço parte de uma igreja, eu congrego nessa igreja, eu tenho 64 anos de idade. Eu já vi muita coisa, e na minha época lá atrás, havia não é que não há hoje, existe, não tenho dúvida. Não é que não existia antes, que não existia hoje. Mas hoje, por exemplo, há uma preocupação muito grande do pastor. Ele tem uma mega igreja, ele tem uma igreja grande, ele tem muita gente, e ele faz tudo para aquela igreja encher, lotar, e ele é tudo, e ele é cantor, ele é o pregador, aí ele toca no conjunto da igreja, aí ele é o administrador, porque ele centraliza as coisas. E nós temos muitas pessoas que vivem num frenesi tremendo, e parece que está dirigindo uma mega empresa e não tem um momento de sossego, de paz, como também não tem tanto tempo para se dedicar como antigamente. Os missionários e pastores tinham mais um tempinho de sobra para estudar. E eu já ouvi falar sobre isso há muitos anos atrás, com um missionário norte-americano que veio para o Brasil. E ele já falou sobre esses erros dessa profecia, e quando começou esse zum da profecia de São Malaquias sobre o fim do mundo, eu não me aperreiei, não me assombrei, não fiquei preocupado, porque eu já não... já tinha ouvido falar sobre, já tinham me falado sobre isso, já tinham me alertado sobre essa profecia, que é totalmente equivocada. Então, não tenha medo, que o mundo não vai se acabar agora, mas precisamos nos preparar para o futuro. E o futuro preserva de acordo com as profecias do livro que nós vamos
ter como base, ou dos livros que nós vamos ter como base para as nossas conversas futuras sobre o final dos tempos, sobre o que vem aí. Não para você ficar com medo. Não fique com medo, não precisa você ter medo. Não precisa. Mas você tem que ter conhecimento, tá? Conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Então, a profecia de São Malaquias, não se preocupa com ela, tá? Se preocupa com o que nós vamos estudar no futuro. Um abração, um beijo, que Deus guarde você e sua família. Estaremos juntos aí na semana que vem, provavelmente. Que Deus nos abençoe.